Falar agora sobre o futuro de Rafael Paiva, o técnico do Vasco. Corre risco de demissão? Vocês me fizeram essa pergunta em um dos programas do Nicola, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da noite. E mandei essa questão para uma pessoa da minha confiança do departamento de futebol do Vasco. A resposta, abre aspas, a tendência é que ele fique até dezembro. Faltam só 5 jogos para fechar a temporada, fecha aspas. Então, o Vasco não crava a permanência do Paiva, até por conta da sequência ruim de resultados, mas essa é a ideia, de estender a permanência dele até o fim da temporada, quando o Vasco vai buscar um técnico maior para comandar o time no próximo ano. O Paiva teve papel importante no momento de dificuldade do Vasco, Cruz Maltino correndo o risco de rebaixamento e o Paiva conseguiu uma recuperação legal no Campeonato Brasileiro, mas a fase é bastante ruim. 2 vitórias nos últimos 12 jogos. Nesse recorte, o Vasco tem 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. As 2 últimas derrotas, as mais doídas, 3-0 para Fortaleza e Botafogo, 2 jogos em que o Vasco praticamente não competiu. Pergunta que eu quero deixar para você é: Rafael Paiva merece ser demitido agora? Você aguarda até o fim do ano? Deixaria ele como técnico no ano que vem? E se não, quem que você buscaria para treinar o Cruz Maltino? Beleza? Sem mais delongas, vamos às informações do Legítimo Clube do Povo. Falar logo direto sobre a saída de Léo Pelé na Barca. Mais um jogador na Barca Cruz Maltino agora no final da temporada. Já temos aí o zagueiro Robert Rojas, Pablo Galdames, jogadores que serão dispensados aí do elenco. Porém, o Léo tem contrato estendido, se não me engano, até o final de 2025, 2026. Porém, há uma informação importante dos nossos amigos Lineker Bionde, Mário Coelho e também do Edu Vascanelas, que fez essa apuração muito importante, muito séria, sobre a saída do Léo. Léo não deve permanecer no Vasco para 2025. O zagueiro quase deixou o Cruz Maltino no meio da temporada, mas foi convencido a ficar. Equipes brasileiras estão interessadas no defensor, portanto, confirmadas as informações dos amigos. O que me chama a atenção é que Léo foi convencido a ficar no meio da temporada. O Léo poderia ter saído no meio do ano, uma informação muito importante. Quero saber a sua opinião, torcedor. A gente sabe que o Léo, em determinados momentos, no vestiário, ele foi até importante como capitão, em questão de liderança, em relação à convivência com o elenco. É um jogador muito bom ali em relação ao dia a dia, em relação ao elenco, eu digo ao vestiário. Até uma dominância, até a questão dele ser um líder, né? Uma pessoa, e uma boa pessoa. O Léo que tem tido no campo, ali no setor defensivo, as suas oscilações, irregularidades e muito questionado pelo torcedor. Mas aqui o torcedor tem voz. O que você acha sobre a saída do Léo agora no final da temporada? Coloque aqui nos comentários. É muito importante saber a sua opinião, ter a sua interação, torcedor. Se te agrada a saída do Léo, se você não concorda, o Léo pode ter aí uma recuperação na parte tática, na parte do futebol, na parte defensiva, até porque eu estava conversando aqui com meu amigo Marcelo Marinho da Litoral News, algo que pode ter feito o Léo ser convencido a ficar é ter as suas características com a saída de bola, mas não basta isso, né? O zagueiro precisa ser completo, essa é a realidade. Galera, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre futuro definido para, não digo nem só goleiro, mas para os goleiros do Vasco. Vamos trazer informação agora do goleiro Léo Jardim, do goleiro Keiler e também do terceiro goleiro Felipe Gabriel da base. Primeiro, o Vasco entende que é hora de desenvolver o goleiro Felipe Gabriel para o profissional. O cria deve ser reserva imediato de Léo Jardim com a provável saída do Keiler para o final do ano. Lembrando que o Keiler, ele vem do Internacional no início da temporada, até na gestão do Alexandre Matos, e ele ainda não teve oportunidade, até porque o Léo Jardim traz essa segurança. O Léo Jardim é um goleiro que tem uma excelente sequência e acabou que o Keiler não teve uma oportunidade, deve retornar ao Internacional. Qual é a primeira e qual é a prioridade? Primeiro objetivo do Vasco, qual é a prioridade nesse momento da diretoria Cruz Maltino? Vamos trazer aqui para você. A prioridade da diretoria do Vasco sobre Léo Jardim é a seguinte intenção: a renovação com o goleiro titular. Pela sua importância, pela sua característica, por tudo que o Léo tem sido no elenco. A prioridade da diretoria é renovar com o goleiro Léo Jardim, destaque do clube,
que já criou, inclusive, até por conta de uma identificação, até por conta de uma aproximação com o torcedor, com a diretoria. Então, o objetivo é que o Léo Garden, o Léo Jardim, o goleiro Léo, venha permanecer no Vasco. Aí entra o questionamento, uma situação que surgiu, uma informação que surgiu no dia de hoje, agitou a web, agitou as redes sociais, é sobre o goleiro, o Norruel, exatamente. A galera pergunta, e o Norruel no Vasco? Depois que saiu essa notícia, tá todo mundo perguntando. E o nosso amigo Lucas Pedrosa, do SBT, trouxe a seguinte informação: o Vasco não tem intenção de gastar um alto valor em um goleiro reserva e não fez oferta oficial para o Norruel Losada do Lanús, pelos motivos citados acima, pelos motivos que nós citamos anteriormente na informação, sobre a prioridade do Léo Jardim, da renovação, e o investimento do terceiro goleiro, o Felipe Gabriel. Então, basicamente, aí, o futuro dos goleiros do Vasco já definido para a próxima temporada. E mais uma vez, claro, sempre querendo saber aqui o torcedor cruzmaltino que interage, que engaja muito aqui com a gente. Meu muito obrigado. Galera, o que você acha? É interessante esse planejamento, esse projeto sobre o Felipe Gabriel? Eu acho que é um goleiro muito bom. Assisti alguns jogos do Felipe Gabriel na base, muito confiante, inclusive nesse último título agora contra o Flamengo na base. O Felipe Gabriel salvou tudo, salvou muita personalidade aí também do goleiro do Vasco da base. Então, aproveitar essa oportunidade que ele vai se tornar o goleiro reserva. O Vasco que tem um bom histórico, né, com os goleiros da base. Galera, vamos falar agora, informação importante, sobre grana nos cofres cruzmaltino. Grana importante. Além da premiação da Copa do Brasil, que soma ali 23 milhões, além de dinheiro que pode entrar com a venda do Orediano para o Cincinnati da MLS, cerca aí de 17 milhões agora, né, com o dólar em alta. Além também da venda do Carlos Palacios do Boca Júnior do Colo-Colo para o Boca Júnior. A venda deve ser 25 milhões, basicamente 24 a 25 milhões, e pode sobrar para o Vasco 11,5, né? Porque o Vasco tem 50% dos direitos de uma venda do Carlos Palacios. Outra grana que pode pintar aí é de 29 milhões, quase 29 milhões, mas preciso 28,8. O Vasco irá receber 28,8 milhões caso termine o Brasileirão em 9º colocado. Informação que veio do All Sports. Então, já é um sinal não só da classificação para uma pré-Libertadores, para uma Sul-Americana, mas também, sobretudo, essa premiação que é muito importante. O objetivo, é claro, está ali no G7, no G6, mas caso a Libertadores vire um G9, é muito interessante, além da classificação, essa grana para o Vasco. Direto para o Vasco nessa reta final do Papo 1 dessa terça-feira, porque o Vasco da Gama pode ser ultrapassado amanhã. Tem que mudar o hino, vamos só mudar o hino, muda o hino. Cadê o hino do Vascão? Porque o Vasco... agora sim, tem que ter o violininho, pô. Amanhã o Vasco vai acompanhar o jogo entre Flamengo e Galo, porque o Galo pode ultrapassar o Vasco na tabela, né? Então, se o Vasco, nessas projeções aí que a gente tem feito, ainda quer sonhar com Libertadores, ainda mais hoje que o Cruzeiro é o 7º, e se vencer a Sul-Americana abre um G8, né? Abre a 8ª colocação para ir para Libertadores, o Vasco tem que voltar a pontuar nesse Brasileirão. Mas, ao mesmo tempo, segue a preparação para o ano que vem. A gente tem acompanhado jogadores que podem sair do Vasco, e eu vou aproveitar para passar como é que estão essas situações, porque o Ryan é o que o Vasco espera vender e ganhar uma boa grana, né, sobre essa venda do Ryan. Então, nesse fim de ano, a expectativa é que haja uma boa proposta pelo jovem Ryan e o Vasco consiga fazer essa grana. É um que deve sair. O Orediano deve ser comprado pelo Cincinnati. Até teve um burburinho esses dias, alguns colegas falando que ele poderia voltar para o Vasco nessa reta final de ano. O Vasco, como quer negociá-lo, não tem esse interesse, a princípio, pelo Luca Orediano, deve vendê-lo para o Cincinnati. E o Matias Galarça para o Tajeres. Então, seriam duas vendas de jogadores que não estariam nos planos do Vasco para a sequência dos próximos anos. Galdames deve ser negociado com a Universidade de Chile, até voltou a jogar nas últimas rodadas o Galdames, que estava escanteado nesse elenco, mas deve ser negociado. E tem um trio aí pesado, Gabriel Faria. Rossi, Souza
e Alex Teixeira. Peraí. Final de ano o contrato? Final de ano. Pô, então... Eles chegaram com o contrato antes, que termina antes do que o do Coutinho. Final de 2024. Então acho que não precisa nem, né? Desculpa. Se esses caras vêm no embalo do Coutinho e eles jogam bola, a gente revê a situação ao final do ano. Agora, se o contrato deles acaba no final de 2024, irmão, não tem por que pensar em outra situação que não seja liberar os atletas. Eu confesso que eu esperava do Souza, tá? Eu esperava alguma coisa do Souza. E tinha uma possibilidade de uma renovação do Souza para 25 no contrato, né? Então isso deve ser negociado. Mas ele não... Mas você acha que deve ser negociado ou você acha que não é pra não ficar? Então, pra ficar. Pra ficar. Sabe por quê? Porque assim, hoje o Vasco não tem grana. Léo Jardim e Verguete estão na lista, no top, para poderem renovar com o Vasco. O Vasco quer renovar com eles para dar mais segurança para eles ficarem no Vasco com mais tranquilidade. O Souza, com o contrato até o fim do ano, com a possibilidade de renovar por mais um, teria alguém para estar no elenco. Entendeu? O Vasco daria esse apoio. Mas o Rossi e o Alex Teixeira não estão nos planos para o ano que vem. Eu confesso que eu esperava do Souza. Eu tinha esperança de que ele chegaria e acrescentaria qualidade técnica, porque ele tem. O Souza é um bom jogador, de uma boa carreira, não teve uma carreira qualquer. Do Alex eu não esperava nada. Acho que me revoltou até a contratação dele, da forma que foi. Acho que o Vasco cedeu muito, abriu muito mão da sua realidade financeira enxuta para trazer jogadores só porque eram amigos do Coutinho. Mas assim, beleza, o Souza faz sentido dentro de uma projeção de carreira que ele voltaria para o Brasil e voltaria para o Vasco. Pensando no ano que vem, me desculpa, se o Alex então não tem contrato até o ano que vem, libera. Valeu, Alex, tamo junto, mais uma vez não deu certo. Mais uma vez, né? Não deu certo, vida que segue. No caso do Souza, se entenderem que com uma pré-temporada, um pouco mais de calma, ele pode render, eu não sei qual a realidade salarial, tá? Se vale a pena ou não manter o Souza. Se o salário cabe, se o salário, né, não pesa tanto, você pode até pensar, mas pra ser sincero, eu acho que o Vasco deveria buscar um outro perfil de jogador. Claro que o Souza ainda um pouquinho mais de calma poderia render, eu não tô descartando essa possibilidade. Mas me decepcionou, independente de ter sido pouco tempo, acho que o Souza já poderia ter causado algum impacto no Vasco, coisa que ele não conseguiu. Fala, rapaziada, saudações vascaína, você ligado aqui no canal Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada. Vamos para mais um giro de notícias do Gigante da Colina e sem enrolação, vamos partir para esse vídeo, deixando já os créditos para o canal do Nicola, muito conceituado aqui no canal, na plataforma do YouTube, também o BTB Esporte, o pessoal do BTB Esporte que faz um trabalho espetacular, e também o pessoal da Transamérica, né, que também faz um trabalho muito show de bola. Então vamos dar os créditos aí, os créditos na descrição do vídeo, então conto muito com a sua colaboração e vamos direto pro vídeo sem enrolação. Já se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que nós soltarmos aqui no canal Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada. Então vamos que vamos. Tendo em vista essa possível barca do Vasco para 2025, Souza, Alex Teixeira, Galdames, Rossi, também Rojas, entre outros jogadores que tendem a sair nessa temporada, o próprio zagueiro Léo, Maicon também pode estar de saída do Gigante da Colina. O Vasco promete fazer uma limpa no seu elenco para poder ter um fôlego maior na janela de contratação de 2025. Lembrando que a CBF fez uma mudança no calendário. A pré-temporada do Vasco vai do dia 8 de janeiro até o dia 25 de janeiro. Então tem um período de pré-temporada para poder colocar em prática os jogadores que chegarem para fazer uma boa temporada. Como o Nicola falou no começo do vídeo sobre Rafael Paiva, temos alguns nomes interessantes no mercado, rapaziada, que o Vasco pode sim fazer aquisição. E eu vou deixar alguns nomes para você aqui e saber a sua opinião. Renato Gaúcho seria um bom nome? Renato Gaúcho, que já informou que provavelmente não permanece no Grêmio para 2025, tem proposta de 5 clubes da Série A. Será que um desses clubes é o Vasco? Lembrando que o Pedrinho gosta muito do treinador e seria um bom nome. Eu acho um bom nome, mas também tem o Cuca. O Cuca é um bom treinador que fez uma boa campanha pelo próprio Atlético Mineiro e tende a ser uma boa opção para o Vasco. Tem também Vanderlei Luxemburgo, que pode também ser uma opção, mas está livre no mercado já há muito tempo. O próprio Tite, que foi levantado o nome dele nos últimos dias, que não seria do meu agrado, não sei se é do seu agrado. Juan Carlos Vojvoda,
que o Vasco sempre tenta ele nos inícios de temporada e não consegue. O que você acha, torcedor? Seria uma boa esses nomes? Deixa nos comentários qual é o nome que te agrada mais no Vasco para 2025. Lembrando que o Rafael Paiva tem uma parcela de contribuição nessa temporada do Vasco. O Vasco estava no fundo do poço, depois daquela goleada por Criciúma, por 4-0 na época do Ramon Dias ainda. E o Rafael Paiva, depois do Álvaro Pacheco, pegou o time e fez um bom trabalho. Só que agora perdeu o gás, acho que perdeu a mão do elenco, e com isso ia sair do clube em 2025 ou até mesmo ocupar um cargo de auxiliar técnico, rapaziada. O que você acha dessa situação envolvendo o nosso técnico Rafael Paiva? Falando de jogadores possíveis chegando no Vasco, temos aí Canóbio que joga no Atlético Paranaense, um jogador interessantíssimo que poderia agregar muito ao Vasco. Temos o Moisés do Fortaleza, um atacante muito bom, eu considero um excelente atacante, que poderia vir a agregar muito ao Gigante da Colina. Temos alguns jogadores do Atlético Mineiro, que pode estar em fim de contrato, do próprio Palmeiras. Zé Rafael é um dos nomes. O Gabriel Menino também, um jogador que promete muito se vier para o Vasco. O Vasco já tentou ele no início da temporada e poderia ser um excelente nome, além do zagueiro Rafael Tolói, que é o nome que o Vasco vai buscar, rapaziada. O que você acha desses nomes? A barca tá boa? Acrescenta mais gente? Jogadores, desses nomes que eu falei, quem você queria no Vasco? Deixa nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder os vídeos que nós soltarmos aqui no nosso canal. Valeu, tamo junto, fica com Deus e valeu!